Se os nossos jogadores tivessem um terço da devoção, do amor à camisa e do comprometimento que Messi e os outros jogadores da Argentina têm, a gente estava falando em briga pelo octacampeonato. No campo a bola rola enquanto as novas polêmicas surgem. Polêmicas de campo. Opinião rápida e sem filtro. Para você que me acompanha no Esporte pelo Juba, o Polêmicas de Campo de hoje é em relação a, sim, comportamento e sim, falar sobre uma seleção que não tem o menor comprometimento com o seu time, com a sua causa, a sua empatia e o seu povo. Bom, primeiro para você ver, você pode estar parando para pensar, falar assim, pô, ele vai falar de Brasil, de Argentina e tá com o agasalho da Alemanha? Sim, primeiro para justificar que é um lindo presente que eu recebi, e segundo porque hoje fazem exatamente 12 anos do 7-1, então parabéns pro Brasil, né, que tá de aniversário com esse 7-1. Desde então, e aí a gente começa a juntar um pouco das coisas, né, já que afinal em 2014 a grande decisão era para ser um Brasil e Argentina. A Argentina estava lá e fez o seu papel com o Messi, perdendo para a Alemanha de 1-0, lutando, guerreando, mesmo sabendo que provavelmente a Alemanha daquela época era melhor. E hoje em dia, o que se fala da Argentina, talvez ele não seja realmente o melhor time da competição. Tá mostrando muitas deficiências técnicas, né, que ficaram pelo caminho da geração. Campeã em 2022. Mas está mostrando muito comprometimento, muita garra, muita emoção, muita entrega, né, e propósito. Há de ressaltar. O jogo de ontem, Argentina e Egito, duas coisas precisam ser trazidas à tona. O Egito fez uma das melhores partidas da Copa. Uma das grandes atuações. Botou a Argentina nas cordas. Fez 2-0 e aí ainda parecia que ia classificar e eliminar a atual campeã do mundo numa oitavas de final. Pô, ia ser magnífico para um time que nunca nem sequer tinha vencido uma partida em Copas anteriores. Ou seja, há de se exaltar o que o Egito fez até então. E outro ponto também que a gente precisa trazer é as polêmicas da arbitragem que tem influenciado de forma permissiva aos campeões mundiais continuarem avançando. Isso desde a primeira fase, desde aquela polêmica que o Messi era para ter sido expulso, tá se tendo uma passada de pano, um favorecimento por ser os atuais campeões, porque traz muita gente pros estádios e tudo mais. Então é nítido também que a Copa da Permissividade está permitindo que o atual campeão desfrute de algumas regalias, por assim dizer, né? Dito tudo isso, a Argentina não tem como não se emocionar o que está sendo feito com o jogo de ontem. Por quê? Se você olhar na escalação, no papel, Julián Álvares, McAllister, Enzo Fernandes, Depou, Paredes, Tagliafico, Martínez, Romero, Molina e o Dibu Martínez, nenhum deles é extra classe, muito maior do que os outros, até dos nossos, né, se a gente for comparar. Mas tem o Messi. Isso daí já seria um fator de desequilíbrio da coisa. Mas o que acontece? Ontem o Messi perdeu o pênalti, ele não se abalou e em todos os momentos durante a partida ele ficava procurando um jeito de ter soluções, de fazer o jogo mudar, de reverter o quadro que estava parecendo irreversível para a Argentina. Então ele não desistia, ele orquestrava, ele ia atrás da bola, quando precisava ele se entregava, ele cruzava, ele que dá o passe pro primeiro gol de cabeça do zagueiro Romero, ele que continua persistindo, batalhando, lutando pela segunda bola, pega o rebote e empata o placar, um chute improvável, impossível, que o goleiro ainda bate, a bola bate na trave e entra. Essa questão toda passa por um cara como a identificação, a entrega, o propósito maior. Você vê que no final do jogo ele estava cansado, 39 anos já pesando, uma temporada que não foi das melhores para ele, não foi a das mais chamativas, mas o cara tá lá correndo. Tanto no gol que acontece, da virada, no finalzinho, o começo da jogada, se você vê, ele podia ter recebido a bola no meio de campo. E ele não faz isso. Em nenhum momento ele pede e fala assim, dá a bola em mim. Pelo contrário, ele aponta lá pro lado, onde tá o Lautaro, entrando no segundo tempo, e fala assim, ó, dá a bola nele que é a melhor opção. E quem tá com a bola conduzindo, pega e dá um lançamento pra direita. Ele não precisou nem sequer tocar na bola. Quanta diferença pros nossos, né, craques, pros nossos jogadores centralizadores de bola, né? O cara sabia o que fazer para que o time dele ganhasse, para que o time fosse exaltado, para que a festa fosse do coletivo, do país Argentina. Isso quer dizer que a bola foi lá pro Lautaro, ele achou o cruzamento certinho na cabeça do atacante do Enzo Fernandes, né? Decidiu o jogo, virou um 3-2 histórico, né? Para entrar no hall dos grandes jogos da história da Copa do Mundo. Muito diferente do que a gente vê no nosso, né? Além de campo, as coisas fora continuam causando certa repulsa, certa polêmica, né? Hoje foi, além de ser o dia do 7-1, ainda a gente teve nessa situação a volta
pro Brasil, né? E a volta pro Brasil é um negócio deprimente, porque no avião da CBF, fretado, só volta o jogador Danilo, meio-campista do Botafogo. Nem os jogadores que atuam aqui do Flamengo voltaram nesse avião. E o Carlo Ancelotti, o nosso querido treinador maravilhoso, o entendedor de bola, que até aprendeu a cantar o hino com a gente. Pois é, o cara foi pro Canadá, onde ele tem casa, e não precisa dar satisfação de nada, pra ninguém, né? Nenhum jogador vem aqui pra dar satisfação, pra dar uma amostra coletiva de que estamos sofrendo junto com vocês, que não sei o quê. No dia do 7-1, se você ainda acredita que o resultado foi um acidente, como o próprio Filipão fez, comentarista convidado, que o 7-1 foi um acidente, então é isso, né? Tá liberado acreditar que um dia o Hexa vem. Com todas essas polêmicas, eu vou ficando por aqui hoje numa reflexão de um dia que não temos Copa. Amanhã começa já as quartas de final com 6 europeus. O único sul-americano continua sendo a Argentina. E o, por assim dizer, patinho feio que entra nessa história é o africano Marrocos, que pela segunda vez seguida chega a uma quartas de final, com um treinador que tem menos tempo de casa do que o Ancelotti, mas que consegue repetir o trabalho do antecessor, e não é por acaso. Mas é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima, seja polêmicas de campo ou seja a Lusa Fala trazendo quem que vai se classificar para a semifinal.